O cenário árido e desafiador do Nordeste brasileiro é o local de uma das mais significativas empreitadas de engenharia hídrica do país. Estamos falando do projeto de transposição do Rio São Francisco. Essa ambiciosa iniciativa busca enfrentar a escassez de água que há séculos impacta a região, especialmente nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, assume um papel central nesse contexto, sendo a principal fonte de água para o Nordeste que abriga 28% da população brasileira, mas possui apenas 3% da oferta hídrica do país. Compreendendo 2 eixos, o projeto, que se estende por 477 quilômetros entre os estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, é conhecido por ser a maior iniciativa de um projeto hídrico em toda a história do nosso país, dividido entre o eixo norte, com 260 quilômetros de extensão, e eixo leste, de 217 quilômetros. Hoje conheceremos a história dessa construção, que conta com a criação de 13 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, além de complexas estruturas de engenharia. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a construção da transposição do Rio São Francisco. A história do projeto de transposição do Rio São Francisco remonta desde o século XVIII, durante a época do Brasil Imperial, mas devido à falta de investimentos e conhecimentos técnicos da época, acabou ficando só no papel. No ano de 1985, o projeto de transposição, que ainda repercutia por séculos, foi até concebido pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento, mas também não foi iniciado. No entanto, apenas em 2007 a obra teve início. A motivação para essa empreitada nasceu da necessidade de mitigar a severa crise hídrica que historicamente assola o Nordeste brasileiro. A região, marcada por longos períodos de estiagem e falta de água, enfrentava sérios desafios no abastecimento humano, na agricultura e no desenvolvimento econômico. O Rio São Francisco, venerado como um dos principais cursos d'água do país, surgiu como uma solução aparente. No entanto, sua extensão e diversidade de ecossistemas apresentaram desafios complexos para a realização do projeto. Ao longo dos anos, as secas recorrentes agravavam as condições socioeconômicas do Nordeste, desencadeando a busca por alternativas. O governo viu na transposição uma resposta para aliviar o sofrimento das comunidades locais, proporcionar água para o consumo humano, agricultura e impulsionar a economia regional. A partir daí, milhares de homens e mulheres, centenas de empresas e máquinas e dezenas de conquistas e desafios foram aparecendo durante essa construção, que já dura mais de 15 anos e está se aproximando cada vez mais de sua conclusão em nosso país. Mas quais foram os processos que foram usados na construção dos canais de transposição? O processo de construção do projeto de transposição do Rio São Francisco representou uma iniciativa de proporções monumentais, envolvendo a criação de complexas infraestruturas hídricas. A realização desse ambicioso projeto demandou uma combinação de engenharia avançada, tecnologia inovadora e desafios logísticos significativos. Um dos pilares fundamentais da empreitada foi a construção dos canais. Podemos dizer que eles são a alma do projeto. A partir da captação das águas do Rio São Francisco, foram desenvolvidos canais ao longo dos extensos trechos, abrangendo os eixos leste e norte. Esses canais foram projetados para direcionar a água por gravidade, aproveitando a inclinação natural do terreno. Contudo, em determinadas seções, a topografia irregular exigiu a implementação de estação de bombeamento para elevar a água a níveis mais elevados. A construção e a escavação dos canais envolveram um processo meticuloso e tecnologicamente avançado, combinando diversas tecnologias, equipamentos e materiais para garantir a eficiência e sustentabilidade da obra. Começou com a seleção e preparação do terreno ao longo do trajeto dos canais. Isso envolveu a remoção de vegetação,
nivelamento do solo e a criação de uma base sólida para a construção. As máquinas utilizadas incluíram escavadeiras, tratores, retroescavadeiras e motoniveladoras, além de caminhões de equipamentos de todos os tipos. Para escavar os canais, foram empregadas diferentes técnicas, dependendo das características do terreno. Em áreas onde o solo era mais compacto, foram utilizados equipamentos de escavação pesada, como dragas e escavadeiras de grande porte, capazes de remover grandes volumes de terras e rochas. Em regiões de solo mais solto, pás mecânicas e escavadoras foram empregadas para realizar a escavação de forma mais precisa. Uma técnica comum utilizada na construção dos canais foi a escavação em V. Isso envolvia a criação de uma vala com um perfil em forma de V invertido, o que permitia que as paredes laterais do canal oferecessem estabilidade e evitasse desmoronamentos. Essa técnica também facilitava a manutenção da inclinação adequada para a condução da água por gravidade. Para revestir os canais e protegê-los contra erosões e vazamentos, foram utilizados materiais como concreto, geomembranas e geotextéis. Em certas seções, os canais foram revestidos com concreto projetado para garantir a durabilidade e a resistência das estruturas. Os aquedutos foram projetados para transpor obstáculos naturais, como rios e vales profundos. A técnica utilizada para a construção dos aquedutos variou de acordo com a altura e o comprimento da travessia. Em alguns casos, foram empregadas estruturas pré-fabricadas de concreto, enquanto em outros, a construção foi realizada no próprio local. Essas estruturas permitiram que a água fluísse de forma contínua, minimizando interrupções e maximizando a eficiência do projeto. Os aquedutos também contribuíram para distribuir a água a regiões mais remotas e de difícil acesso. Nesse caso, estamos falando de várias ramificações que as trincheiras e túneis tomaram ao redor das regiões do Nordeste. Também foram criados 27 reservatórios ao longo dos canais, permitindo o armazenamento estratégico de água para o uso em momentos de escassez. Esses reservatórios também atuaram como reguladores de fluxo, que têm a missão de gerenciar a forma mais eficaz da distribuição de água para as áreas beneficiadas. As estações de bombeamento foram peças-chave no processo de direcionamento das águas. Utilizando tecnologia de ponta, essas estações elevam a água a alturas consideráveis. Algumas das estações, como a de Cabrobó, no Pernambuco, são tão grandes que parecem verdadeiros edifícios. Se você acompanha nossos conteúdos regularmente, deve se lembrar que há poucas semanas contamos para vocês como foi o processo da construção de um projeto bastante semelhante e que acontece na China. Este vídeo eu vou deixar aqui nos cards para você acessá-lo ao terminar deste aqui. E para entendermos melhor como o Brasil lidou com esse tipo de construção, nada melhor do que compará-lo com um projeto semelhante de outra superpotência. A construção dos canais de transposição do Rio São Francisco no Brasil e o projeto de transposição de águas norte a sul da China apresentam diferenças notáveis em termos de capacidade hídrica, tempo de construção, custos e extensão de rotas. Assim como o projeto brasileiro visa suprir a necessidade hídrica no Nordeste do país, o projeto de transposição de águas do sul da China envolve a transferência de água do rio Yangtze para o Rio Amarelo, dois dos maiores rios da China, também visando suprir a necessidade hídrica do norte do país. O projeto chinês foi um empreendimento de longo prazo, devido à extensão dos rios envolvidos e à complexidade das obras de engenharia. Por outro lado, o projeto de transposição do Rio São Francisco teve um processo de planejamento e execução que se estendeu por décadas, desde sua concepção em 1985 até sua efetiva iniciação em 2007. Ambas as obras são consideradas projetos de grande envergadura, porém o projeto chinês é notavelmente mais oneroso devido à sua escala, envolvendo o desvio de águas entre dois dos maiores rios da China. Foram mais de 68 bilhões de dólares gastos nessa obra. Em contraste, o processo de transposição do Rio São Francisco aqui no Brasil teve custos significativos, mas até o momento não alcançou a mesma magnitude financeira,
tendo um custo estimado de 14 bilhões de reais, ou seria equivalente a 2,6 bilhões de dólares. O projeto chinês objetiva desviar 44,8 bilhões de metros cúbicos por ano, percorrendo 1.200 quilômetros de extensão por quase toda a área norte da China. Já o projeto brasileiro objetiva desviar pelo menos 1,4 bilhão de metros cúbicos por ano, percorrendo até 477 quilômetros até o seu fim. Apesar de intenções nobres, a obra não esteve livre de controvérsias e impactos. Questões socioeconômicas surgiram. Alguns críticos alertaram para o desequilíbrio ecológico que a transposição poderia causar nos ecossistemas do rio, bem como para os custos elevados e a eficácia questionável da empreitada, e os escândalos que envolviam o projeto foram cada vez mais comuns. Segundo algumas matérias de veículos de notícia, como o G1.com, a Veja ou mesmo os sites do próprio Senado e o Governo Federal do Brasil, ainda existem muitas incertezas sobre os impactos que a transposição já trouxe e ainda trará. Dentre elas, as polêmicas de má gestão, corrupção, realocações, degradação dos solos e das águas e problemas com as construtoras em geral. O projeto também teve impactos positivos significativos. Ele proporcionou abastecimento de água para regiões áridas e semiáridas do Nordeste brasileiro, beneficiando milhões de pessoas e impulsionando atividades econômicas, como agricultura, pesca e pecuária. Também aumentou a segurança hídrica, reduzindo os efeitos da seca prolongada. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, possibilitando acesso e recursos essenciais. O futuro do projeto de transposição do Rio São Francisco será sempre marcado por desafios e oportunidades. Mas a conclusão da obra e sua efetiva operação são fundamentais para garantir o abastecimento hídrico de regiões vulneráveis do Nordeste brasileiro. A comunidade da região e manutenção adequadas é crucial para assegurar que a água chegue de forma sustentável às comunidades beneficiadas, mitigando os efeitos da seca e impulsionando o desenvolvimento econômico local. No entanto, o projeto também enfrentará obstáculos, como o monitoramento de controle dos impactos ambientais ao longo do tempo, bem como a necessidade de soluções para possíveis problemas técnicos e de infraestrutura. Além disso, as variações nos padrões de chuva podem afetar a disponibilidade hídrica da região, destacando a importância de estratégias adaptativas e de gerenciamento integrado dos recursos hídricos. A grandiosa obra do projeto de transposição do Rio São Francisco representa não apenas um marco na engenharia e infraestrutura, mas também um símbolo de esperança e transformação para as regiões áridas do Nordeste brasileiro. Ao longo de sua história, enfrentou desafios, debates e discussões, mas persistiu com comprometimento em garantir o acesso à água para milhões de pessoas. As dimensões monumentais dos canais, aquedutos, reservatórios e estação de bombeamento são uma mostra do poder da engenharia moderna em moldar o ambiente e da capacidade dos brasileiros de atender às necessidades humanas em suas construções. Este projeto é a prova da capacidade da engenharia do nosso país. É apenas mais um marco de que tem potencial para mostrar ao mundo que o Brasil está cada vez mais desenvolvido. Assim, claro, gerando mais controvérsias, mas impondo sim a verdadeira intenção de ajudar o outro. Assim como as águas do Rio São Francisco fluem através dos canais, a esperança flui nas veias desse projeto, inspirando as pessoas a acreditar na possibilidade de criar um futuro mais próspero e sustentável para as comunidades que tanto dependem dessa fonte vital. Não vamos esquecer que os nossos líderes devem olhar para este projeto da melhor forma possível e não apenas para seus interesses particulares. A transposição do Rio São Francisco é um tributo à determinação humana em superar obstáculos e alcançar horizontes ainda mais amplos. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui.
Se você gostou, deixe seu like, mas também deixe aqui nos comentários o que você acha da transposição do Rio São Francisco. Você tem boas esperanças sobre ela ou simplesmente ela está sendo usada como um meio alternativo para aqueles que têm interesse na política brasileira? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.